responsabilidade social e juventude. Diversidade vai falar hoje sobre as possibilidades da psicologia em uma espécie de movimento, onde pessoas e empresas se organizam e chamam para si algumas das responsabilidades antes legadas só ao Estado. A juventude e seus problemas inerentes não só à idade, mas às condições oferecidas pelo país, tem sido um dos principais alvos da intervenção desses grupos. E a psicologia, onde entra em tudo isso? Está começando Diversidade. Acompanhe no Diversidade de hoje. Marcos Góes, do Instituto Sou da Paz, fala sobre a participação dos psicólogos e da psicologia nos programas desenvolvidos pelo Instituto. No SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos, o trabalho da psicóloga Pérola Boldaquian. E Marilene Proença conversa com Sóstenes Vieira de Oliveira, da Fundação Gol de Letra. Vamos começar com a nossa tradicional pesquisa nas ruas. A juventude do Brasil tem futuro? Lógico que tem futuro, sim. Tem sim. Depende do grau social. Hoje em dia o jovem tem como questionar. A única coisa que o questionamento dele não tem, às vezes, fundamentos. Eles têm hoje muito mais recursos disponíveis, eles têm muito mais informação disponível. A juventude não gosta de ler. Pergunta quem gosta de ler. Falta, talvez, estímulo para que eles aproveitem melhor as oportunidades, que eles explorem melhor as oportunidades. Depende, se você estudar, você consegue, mas se não... Pode olhar aqui na Paz que tem muitos aqui, se não tiver oportunidade não tem futuro. Olha, é mais ou menos, né? Porque o pessoal tá tudo desempregado. Se as autoridades procurar meios para tirar jovens das drogas, com certeza. Se nada for feito, eu acho que a tendência é a violência piorar, a falta de oportunidade. O Brasil está desenvolvendo, né? Tá melhorando, a tendência é o pessoal estudar mais e desenvolver o país, né? Acho que é isso. Tem futuro sim, tem que ter. Mais liberdade de expressão, sei lá, acho que o pessoal está muito acomodado também. Tem, eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Na medida que eles estão indo com o estudo, né? Pelo menos a esperança a gente tem que ter que a juventude vai melhorar. É uma juventude mais passiva, mais, como que eu te diria, sem atitude, mas é uma atitude que eu tenho esperança, que a gente tem que fazer diferença. Eles não acreditam mais em nada, eles não respeitam mais nada, tá tudo muito confuso. Minhas filhas pequenas já comentam coisas e você não tem muito o que argumentar, porque os exemplos estão vindo lá de cima e cada dia pior. Hoje em dia eu acho que o pessoal está levando as coisas mais a sério, o mercado está exigindo isso. Tem futuro. Tem futuro porque o cara do Pânico faz sucesso, entendeu? Aí ele pode fazer sucesso também. A esperança é a única que morre, né? Eu tenho que acreditar na juventude do Brasil, né? Que é nova aí, então acho que está surgindo mais oportunidades para o pessoal, principalmente para os jovens. O Brasil agora está melhorando. E temos que ter fé para acreditar. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Senise Vicente. Senise é mestre em Psicologia Social pela USP, ex-presidente do Conselho da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, ANDI, coordenadora executiva da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos entre 1987 e 1989 e secretária municipal de Promoção Social de Campinas, interior paulista, nos anos de 1991 e 92. Entre 1996 e 1999, foi coordenadora executiva do Instituto Ayrton Senna. É sócia-gerente da empresa de consultoria Oficina de Ideias. Quando falo em tempo, você fala futuro, eu penso sempre em Santo Agostinho. Presente do passado e presente do futuro. Então não vou direto, eu quero saber, a juventude tem presente? A juventude tem passado? A juventude tem futuro? Quer dizer, o que é que a gente oferece de memória para a juventude, de história, de memória? Depois, o que tem hoje? Quer dizer, qual é o cotidiano da escola, da cultura, do lazer, do esporte? E quando a gente fala futuro, nós estamos projetando o quê? Quer dizer, tem desenvolvimento, espaço para desenvolver, para se realizar, para ser feliz, para dar sua contribuição para o coletivo? De que nós estamos falando? Eu percebi nas falas que as pessoas focam no mundo do trabalho. E eu quero saber se as pessoas são felizes, elas se desenvolvem, se elas têm opção, se elas podem fazer escolhas. Porque quando você não pode fazer escolha, na verdade você não é jovem. Então, se
Se as coisas forem organizadas de um modo que não permitam às crianças desenvolver sua potencialidade, não permitam aos jovens fazer escolhas, então isso não é juventude, é outra coisa. Gostei muito quando as pessoas falaram tem que ter, porque isso significa tem o direito de. E aí nós podemos exigir, quer dizer, quando tem direito, significa que ele é exigível. E aí você tem instâncias para você exigir, porque os seus direitos estão ameaçados, né? Então, a gente, quando fala de criança, por exemplo, você sabe, tem um sistema de garantias. E a adolescência, ela está incluída nesse período que vai dos 12 aos 18. Então, o que está ameaçando a criança de desenvolver plenamente? E se houver, quando acontecem causas externas que impedem alguém de desenvolver plenamente, isso é violência. Às vezes não tem cara de violência, porque a gente pensa violência, homicídio, agressão, mas impedimento de condição de desenvolvimento é também violência. E isso é algo que afeta o direito fundamental. Então, é exigível, a gente pode exigir, questionar, brigar, etc., para ter. Gosto muito de um conceito da Hannah Arendt, que diz num livro dela chamado A Condição Humana, que ela fala o seguinte: quando você sabe que as condições podiam ser outras e não são, você tem direito à ira. Então a ira, ela é um sinal de humanização. Então a rebeldia também. Você sabe que podia ser diferente e não é, você vai lá e briga. Você luta por isso. Eu fico muito preocupada quando o menino percebe a injustiça e não se revolta, não se posiciona, não questiona. Então, se eu fosse um professor de adolescentes, numa situação de absoluta violação de direitos, eu ficaria mais preocupado com aqueles que não estão agressivos e questionadores do que com aqueles que estão. Porque aqueles que estão mais humanizados. Você acha que o futuro da juventude está garantido? Assim? Acho que o presente está comprometido. Isso pode principalmente para os meninos. A causa de homicídio de meninos negros. Você vê que está claramente como é que o crime organizado se apropria do jovem que está sem o presente garantido. Então, nós temos desafios bem sérios para fazer e todo mundo deve participar disso. Você participa quando vota, você participa participando de conselhos, se organiza na comunidade. Você tem muitas maneiras de enfrentar isso. A pior é só achar que a responsabilidade é dos outros. Qual a responsabilidade da sociedade quanto aos jovens? E qual a responsabilidade do próprio jovem? Quem fala sobre isso é o psicólogo Marcos Góes. Marcos é mestrando em Psicologia Social na Universidade de São Paulo. É coordenador da área de juventude do Instituto Sou da Paz e membro da Comissão de Criança e Adolescente do CRP São Paulo. Um outro lado, acho que dessa temática, né, responsabilidade social e juventude, passa também por pensar qual que é a responsabilidade da juventude com relação à sociedade que ela vive. De uns tempos para cá, acho que bastante influenciado, por conta de uma influência bastante forte de um educador chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, com a história do protagonismo juvenil, começou a se desenvolver uma série de metodologias de trabalho para jovens que convocavam os jovens para participar da construção das respostas para os problemas que eles viviam. E eles já não estavam mais ali se envolvendo em projetos em que as coisas estavam todas já definidas, mas eles estavam se envolvendo em projetos que eles participavam da construção daquilo e de quais seriam as atividades que iam acontecer, e isso, de certa forma, foi uma mudança bastante interessante, porque contribui bastante para o jovem poder aprender a tomar decisão, a andar com as próprias pernas, a promover condições ali de autonomia. Agora, ainda que o jovem, ele não... Na realidade, o que eu quero dizer assim, é que atualmente vem se problematizando um pouco essa ideia do protagonismo juvenil, porque esses problemas dos quais os jovens estão sendo chamados a participar não são problemas que só eles vivem, são problemas que envolvem uma série de outras
pessoas, outros atores, outras instituições da nossa sociedade, porque, enfim, estamos falando de habitação, estamos falando de emprego, estamos falando de moradia, estamos falando de violência, falando de saneamento básico, de educação, saúde, enfim. Eles difícil colocá-los para resolver esses problemas. Agora, é interessante colocá-los para ajudar a construir essas possíveis respostas a esses problemas. E se o jovem tem alguma responsabilidade na sociedade, eu acho que talvez essa responsabilidade passe por trazer o que eles têm de inovação para essa sociedade que a gente vive. Os jovens, eles têm uma condição que me parece ser bastante privilegiada, no sentido de que eles não estão acostumados, eles não estão viciados, eles não estão capturados por certas lógicas de funcionamento das coisas que cristalizam a sociedade em certos modos de funcionar, e aí as coisas parecem que não mudam. Então, a chegada das novas gerações são sempre muito salutares, no meu modo de entender, porque elas trazem aquilo que a gente vem tentando encontrar e às vezes não consegue, que é caminhos de mudança. E os jovens, eles chegam muitas vezes quebrando tudo. E é uma quebra que é interessante, e é interessante que a sociedade, talvez aquilo que a gente pudesse chamar de mundo adulto, pudesse receber esses jovens no sentido de oferecer as condições para que eles possam colocar aquilo que eles têm de novo para trazer, de um jeito que converse com a tradição, converse com o que está aí, mas que promova transformações, né? A psicologia na linha de frente. Você vai conhecer agora o trabalho da psicóloga Pérola Boldaquian no SEDECA de Interlagos, na cidade de São Paulo. Pérola coordena um projeto piloto conveniado com a Prefeitura, de atendimento direto ao adolescente e jovem. O projeto tem como objetivo principal incubar a metodologia de atenção ao ciclo de violência. Meu nome é Pérola, sou psicóloga por formação, atuo no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos e na coordenação de um projeto que atende adolescentes e juventude. O SEDECA Interlagos é um centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Existem diversos centros de defesa no Brasil, aproximadamente uns 35, e eles têm como trabalho principal, o mote das suas ações, a defesa de direitos sempre que há violação, junto com a garantia e com o controle também de direitos. Aqui no SEDECA Interlagos, eu estou na coordenação de um projeto de atendimento direto a adolescentes e jovens. Esse projeto tem como objetivo principal incubar a metodologia de atendimento ao ciclo da violência, que a gente entende que é um grande jargão hoje na área social, tudo é ciclo da violência, então nós também estamos tentando entender como trabalhar com esse ciclo e ao mesmo tempo como compreendê-lo. Então é um projeto piloto que está conveniado com a Prefeitura. E nossos dois grandes objetivos é incubar a metodologia e tentar conceber uma concepção crítica de ciclo da violência. Nossa atuação principal se dá nas ruas, nas vielas, nos becos, nas quadras, onde a molecada está, onde a juventude está. O intuito é de tentar transformar um pouco essa realidade, não como grandes salvadores da pátria, porque nós não temos esse papel, mas de ampliar o repertório desses adolescentes e desses jovens para que eles possam visualizar outras possibilidades de existir no mundo, de se relacionar com a sua comunidade. As ferramentas principais do Ruas atualmente é cultura e esporte. Então, pela cultura a gente tem trabalhado muito com as demandas que aparecem com hip hop, com grafite, com dança de rua, stencil, enfim, intervenções das mais diversas com meio ambiente e lixos que os adolescentes encontram e fazem materiais alternativos, recicláveis. E o esporte também é uma demanda muito grande da região. A gente não pode nem ficar no oba-oba só, que é ir de lá fazer a brincadeira, como também não dá para entrar num viés da seriedade total e absoluta de ficar sempre, vamos sentar, refletir, porque o adolescente ele se cansa disso também.
Então, as nossas intervenções, a gente chama de intervenções lúdicas, né? Porque é ir para a rua fazer um grafite, fazer um campeonato de pipa, mas que tem um momento de retomada e de fazer uma reflexão sobre aquilo. Eu acho que a psicologia, ela oferece muitas ferramentas. Eu costumo conversar com muitas pessoas, com assistentes sociais, falam, poxa, vocês conseguem fazer uma leitura do mundo e uma leitura dos comportamentos e das formas como as pessoas se relacionam, porque você já tem uma lente que traz essa possibilidade, né? Diferente, por exemplo, do advogado, que vai ter a lente principal no jurídico, ou o assistente social que vai olhar as demandas que aquela comunidade tem. Eu acho que essa possibilidade de leitura de mundo e de leitura de comportamentos estabelece um grande link, principalmente com quem está trabalhando na área social, porque você consegue observar melhor as demandas, fazer uma compreensão, acho que mais abrangente, sem necessariamente ser terapêutico ou ser clínico, né? Eu acho que eu nem saberia ser terapêutico hoje, né? Porque a gente se acostuma a trabalhar muito também pelo viés educativo, principalmente quem trabalha com criança e adolescente. A intenção agora é a gente participar de uma intervenção do projeto que acontece na rua e tentar compreender um pouco do que é esse trabalho fora da falação. Então, hoje a gente veio aqui na comunidade do Iporanga, que é uma comunidade que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, onde a gente atua, para fazer a divulgação de uma atividade que a gente chama de Evento Boom, que vai acontecer na sexta-feira, que tem o objetivo de chamar a galera para conhecer outras ferramentas de intervenção urbana, né? O stencil, o grafite. Se não tivesse assim, eles não tivessem vindo até aqui com grafite assim, acho que a gente não ia estar conhecendo eles assim, pessoalmente assim. Eu vi eles fazendo grafite, aí me interessei, porque eu ficava na rua não tinha nada pra fazer. Aí eu comecei. Meu contato com o Sedeca foi mesmo com esse de interesse na arte mesmo, no grafite, né? A partir daí vieram várias outras propostas. Que nem eu, comecei com grafite por curiosidade, diversão mesmo, né? E o grafite tem um poder de sensibilização muito forte. Eu não comecei no grafite por isso, entendeu? Eu comecei porque eu gostava de desenhar, apreciar a arte assim das ruas mesmo. Aí eu comecei a grafitar, mas eu não sabia que mais pra frente ele podia influenciar em outras coisas, né? Instituída pelos ex-jogadores de futebol Leonardo e Raí, a Fundação Gol de Letra logo ganhou notoriedade, acabando por se tornar uma referência para que vários famosos, sejam atletas ou artistas, por exemplo, investissem em trabalhos sociais. Infelizmente, nem sempre com a mesma eficiência e seriedade da Gol de Letra. Hoje, uma instituição consolidada e com objetivos claros. Para falar um pouco sobre esse trabalho, a psicóloga Marilene Proença conversa com Sóstenes Vieira de Oliveira, engenheiro de produção e diretor-geral da Fundação Gol de Letra. Sóstenes, você que trabalha, né, com adolescentes, com jovens, queria que você contasse um pouco para nós o que é esse trabalho, o que o jovem demanda, né, de uma instituição como a que você coordena, dirige. Nós já trabalhamos há 9 anos com jovens de periferia, né, aqui em São Paulo, na Vila Albertina, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo, começo da Serra da Cantareira. E nós fizemos, inclusive, recentemente um trabalho de avaliação de impacto social, que é um trabalho que apresentou alguns resultados interessantes. E um dos grandes desafios para nós no trabalho de jovens é fazer com que eles criem uma perspectiva de projeto de vida, né? Que eles consigam traçar um projeto de vida, seja ele envolvendo universidade, seja ele envolvendo uma profissão onde eles possam almejar alguma coisa com mais qualidade. E, quer dizer, na verdade, então, nesse resultado dessa pesquisa mostrou muito claramente que o nosso trabalho fortalece a autoestima, a resiliência. Mas a gente ainda procura muito formas de atuar com esses jovens para que eles possam realmente
traçar o seu projeto de vida e conseguir dar um passo além do que tem sido tradição na família, que é aquela coisa de repetir, o filho do pedreiro é pedreiro, o filho da empregada doméstica não consegue almejar nada. Então acho que esse é o grande desafio para nós. E do ponto de vista dos educadores, que desafios que vocês têm enfrentado para contratar educadores? Que perfil vocês consideram que seja interessante para estar trabalhando com essa faixa etária? Nós temos uma equipe, né, um grupo de pessoas que envolve educadores que, como a gente trabalhamos com 3 eixos, que é esporte, arte e educação, com jovens, né? Esporte, arte, educação e comunicação. Então, o educador, normalmente, ele é um profissional que trabalha em uma oficina, uma determinada técnica, seja música, seja teatro, seja vídeo, seja fotografia. E, ao mesmo tempo, ele tem uma experiência de projeto social. Então, ele sabe lidar com aquele tipo de jovem, já tem uma experiência nisso. Então, isso é um fator. Um segundo fator é que a gente trabalha com uma área social que nos ajuda a fazer um trabalho complementar com esse jovem, com a família desse jovem. Então, nós temos uma psicóloga, temos uma assistente social. E uma terceira parte dessa equipe são as coordenadoras pedagógicas, que são pessoas que estudam, estão acostumados na verdade, a função delas é pensar estratégias de motivar esses jovens, de fazer com que eles se integrem àquele ambiente que nós queremos que seja sempre um ambiente com uma característica fortemente educacional, cultural. Então, esse agrupamento de pessoas, na verdade, é que acaba formando um projeto, né, para esse jovem. Do ponto de vista da psicologia, né, que é a nossa área aqui, como é que você vê o trabalho do psicólogo, como é que ele desenvolve, o que ele está fazendo no interior aí do trabalho com adolescentes? O nosso projeto é muito evidente a necessidade que a gente tem de profissionais com formação em psicologia. Nós temos uma área social, por exemplo, que é liderada por uma assistente social, que tem uma psicóloga como uma segunda pessoa, né, como uma assistente. Nós temos um grupo de profissionais da PUC que faz um trabalho de mediação de conflito com os adolescentes. E o tempo todo a gente caminha muitos jovens e adolescentes para serem trabalhados com psicólogos voluntários. Então a necessidade da psicologia, do profissional de psicologia na nossa área é muito grande. A gente, na verdade, precisaria de muito mais daquilo que a gente utiliza, né? Como a gente tem que ter profissionais também das oficinas, até porque isso é uma estratégia de atração para o jovem, para o adolescente, a gente não dá conta de contratar tudo o que a gente gostaria, mas o profissional de psicologia, ele é fundamental porque nos ajuda a entender exatamente essas vicissitudes, digamos, essas dificuldades que tanto o adolescente quanto o jovem, principalmente de periferia, eles apresentam. E do ponto de vista desse jovem que procura, né, a fundação, que se engaja nos trabalhos da fundação, que demandas você considera que são mais prementes ou que são mais visíveis na entrada desse jovem? Nós temos, a nossa experiência, ela é, né, dentro daquilo que a gente viveu com jovens, esses 5, 6 anos com eles, a gente sempre tentou dar dois caminhos, né? Um é o lado profissional mesmo, de orientação para que ele construa uma carreira, né, um projeto de vida profissional, e o outro é uma formação cultural, que amplia os horizontes dele, a sensibilidade, o conhecimento, a forma de ver o mundo, até para que ele consiga achar saídas e caminhos que é ele que tem que achar, não somos nós que temos que oferecer. E eu acho que essa parte da formação cultural, dentro daquilo, eu não sou um pedagogo, então eu não vou conseguir definir exatamente o que é isso, mas eu sinto muito que essa parte da formação cultural, dessa ampliação do repertório cultural, ela é muito importante para o jovem, para esse jovem de periferia, para que ele possa acreditar em si próprio. Quer dizer, eu acho que à medida que ele toma contato com a arte, com a cultura, com aquilo que já foi feito, com aquilo que outros jovens fazem, isso dá liga. Eu sinto que isso é uma coisa muito importante. Mas é muito difícil de você, ao mesmo tempo, oferecer
por um jovem que é demandado, que é cobrado na família para que ele vá trabalhar, para que ele se sustente, ajude a sustentar a família. Então, tem esse conflito o tempo todo. E a gente tem observado no Brasil que existe um preconceito muito grande em relação ao adolescente, de maneira geral, porque a adolescência sempre é tida como uma idade, né, onde os problemas surgem, uma idade onde a agressividade existe, a violência, sempre essas palavras são atreladas ao adolescente. Quando ele é um adolescente pobre, então isso se amplia, né? Porque aí essa agressividade passa a ser vista como delinquência ou como futura delinquência. E como que vocês trabalham isso com os próprios adolescentes dentro da Fundação? A juventude é um tema novo no Brasil e eu, particularmente, que participei o ano passado inteiro desse Conselho da Juventude, que é um conselho formado já no governo Lula, tem uma Secretaria da Juventude no governo, foi uma coisa recente. Eu percebi que tem muitos profissionais de várias áreas, sociólogos, psicólogos, que estudam esse tema da juventude, né? E uma das questões que eles sempre colocam é exatamente isso, quer dizer, o jovem, o adolescente, ele tende a ser tratado como um problema pela sociedade e, na verdade, isso é uma forma errada de pensar e tem que mudar. Quer dizer, eles trabalham muito com pesquisas e com questões para exatamente mudar essa visão que a sociedade tem do jovem e do adolescente. O jovem não é um problema, muito pelo contrário, o jovem, por ser até, como se diz, o futuro, né, de um país, aqueles caras que vão realmente construir o país, né, daqui para frente, eles têm que ser encarados como uma solução. Então, olhar mais para o lado do potencial e menos para o lado da problemática, da juventude, como se diz, né? Diversidade está chegando ao final. Espero você em nosso próximo programa. Até lá!